Quem veio receber a palavra que vem do céu? Eu queria hoje tratar com você que também está nos assistindo agora pelas mídias sociais, ou você está me assistindo pelo YouTube, você está me assistindo pelo Instagram, né? Eu queria chamar a sua atenção, queria tratar hoje sobre a questão de um esgotamento emocional. Vamos melhorar isso aqui. Você muitas vezes chega naquele ponto que você pensa que a tua vida não vai passar daquilo. A situação que você estava vivendo, o momento que você está vivendo, foram uma série de fatores que chegaram ao ponto que você ficou extremamente esgotado. Você é uma pessoa que você acabou se desgostando então da vida. E hoje você é uma pessoa que você tem uma sensação ruim de você mesmo, você tem um pensamento equivocado de você mesmo, mas eu tenho certeza absoluta que você vai acabar essa mensagem hoje acreditando que Deus tem o melhor para você. E na verdade não é nada motivacional, é Bíblia, Deus tem o melhor para você. E eu vou te provar isso. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia Sagrada. Nós vamos estudar um personagem hoje que está no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 19 e 20. Eu vou agora ler com você um desabafo de uma pessoa chamada Noemi na Bíblia Sagrada. E esse desabafo dela, ele é para ser estudado, porque ela fala exatamente o seguinte. Eu quero que você também, outra coisa, eu vou entrar aqui na mensagem, eu queria que você tivesse paciência com o pastor Mike, que essa mensagem ela é bem assim de cunho profético, né? O pastor Mike vai estar ministrando a palavra e você vai ver que vai ter muitas profecias. Vai ter muitas profecias no decorrer da mensagem aqui, tá? Então diz assim: assim pois foram-se ambas aqui é a Noemi e as duas noras dela, a Ruth e a Orfa, tá? Diz assim: assim pois foram-se ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas e diziam, olha só o que o pessoal dizia: não é esta Noemi, fazia muito tempo que ela estava distante, porque fazia muitos anos que ela estava distante de Belém de Judá, da terra da promessa. E aí fala assim agora que é muito forte. E ela dizia assim: não me chamem mais Noemi, chamai-me Mara, porque com grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. E aí dá uma piorada na situação agora, que ela diz assim: cheia a partir, porém vazia o Senhor me fez tornar. Isso aqui você está escutando o relato de uma pessoa que de repente você também já passou por isso. Como assim, pastor Mike? De uma série de fatores irem acontecendo com você e daqui a pouco você perdeu aquele sentimento de uma vida boa. A palavra Noemi significa agradável ou doce. E já a palavra que ela está se autodenominando, ou o sentimento que ela está tendo, ela está dizendo Mara. Mara significa amarga ou triste. Ou seja, não me digam mais que eu sou uma pessoa feliz, agradável, doce, porque eu sou uma pessoa, agora eu estou me sentindo uma pessoa triste e amargurada. E aí ela faz uma coisinha pior ainda. Ela fala que quem fez isso com ela, quem foi? Foi Deus. Então você percebe que também ela tem uma magoazinha contra o Criador. Ela diz assim quando ela chega em Belém de Judá: cheia eu parti daqui, mas Deus me fez eu tornar vazia. Então hoje eu estou vazia, foi Deus que fez isso comigo. Quero que você entenda bem isso. Então essa mulher, ela teve um período muito bom na vida dela, mas você vê que alguma coisa aconteceu, e eu vou tratar contigo sobre isso hoje. Alguma coisa aconteceu na vida dela que ela já não se sentia bem. E você vai ter muitos momentos na sua vida também que você vai se sentir mal. Você vai se sentir o pior de todos. Você é aquela pessoa que você vai se sentir que dali para frente não vai acontecer mais nada na sua vida. É um estágio que eu digo que a pessoa está assim, uma depressão velada. A pessoa está se sentindo muito ruim. E daqui a pouco pode ocorrer o caso de você colocar a culpa em quem? Em Deus, na igreja, no ministério, você começar a responsabilizar outras pessoas por causa daquilo que está te acontecendo. Mas eu vou te mostrar agora uma coisa muito importante. Vamos ver quando é que começou tudo isso na vida dela? Quem quer saber como é que começou tudo isso na vida dela? Porque ela chega em Belém de Judá muito mal, ela chega pesada, ela chega ruim. Mas tudo isso começa em Ruth capítulo 1, versículo 1. Em Ruth capítulo 1, versículo 1 diz assim: e sucedeu, isso é muito forte, hein? Preste bem atenção agora. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Tudo o que vai começar de ruim na vida dela começa com uma crise. As crises, pessoal, nós não escolhemos e nós também não plantamos a crise.
A crise é uma coisa que vem sobre toda a terra. Você viu aqui escrito, ó. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Então todo mundo que estava lá, pessoa boa, pessoa ruim, pessoa de Deus, pessoa que não é de Deus, todo mundo passou por isso. Por exemplo, a gente está vindo aí de 2019, 2020, não sei que ano que as pessoas estão me assistindo agora no YouTube. De repente pode ser 2032. Né? A gente não sabe, vai ficando tudo gravado no YouTube, né? Bom, enfim. Não sei quando você está me assistindo, mas a gente está vindo de 2019, 2020, 2021, estamos em 2022. A gente vem de um período de crise. Essa questão da pandemia, muitas pessoas tomaram, vamos dizer, uma rasteira com essa questão de pandemia, surgiu uma situação toda. E foi o que aconteceu na época da Noemi. E o problema não é na totalidade a crise, mas é o posicionamento que você vai tomar. Fala comigo essa palavra, decisões e escolhas. Porque quando aconteceu essa crise aqui, sobre toda a terra, diz que o marido da Noemi ele teve uma ideia, e essa ideia não é boa. A Bíblia diz assim, pelo que um homem de Belém, Judá, ele saiu a peregrinar nos campos de Moabe. O que aconteceu com esse cidadão aqui? Ele saiu de Belém, Judá. Belém, Judá é um território, geograficamente falando, a terra prometida. Ele é um lugar que se chama também a casa de pão. E eu queria que você entendesse que isso aqui representa o local onde Deus visita, o local onde Deus se manifesta. E aqui eu tenho uma notícia não muito boa para te dar, mas eu sei que você vai entender. Muitas vezes você vai estar na igreja, você vai estar vivendo de acordo com a palavra, você vai estar vivendo de acordo com o evangelho, e alguma coisa ruim pode acontecer. Porque eu pergunto, a pandemia veio para quem é crente também ou não veio? Veio ou não veio, irmão? E eu sou na verdade cristão, sou de Deus, sou homem de Deus. Eu também fui atacado por isso lá em 2019, né? Bem no comecinho até, né? Mas o que eu quero passar para você é entender bem o que eu quero dizer. Então não é que eu esteja em Belém de Judá que não vai me faltar alguma coisa ou eu não vou ser atacado. O problema é que a gente toma posições erradas, decide errado. Ele decidiu sair. A melhor decisão que você tem nunca é sair. Nunca é sair. Principalmente da terra da promessa da casa de Belém de Judá. Quem lembra um personagem na Bíblia Sagrada chamado o filho pródigo, lembra? Ele começou a ter atritos com o irmão dele dentro de casa e ele resolveu sair da casa do pai. Foi bom ou foi ruim para ele? Então, mas estava ruim. É isso que eu quero te mostrar, que na casa do pai estava ruim, mas quando ele saiu, piorou. A mesma coisa vai acontecer aqui. Então essa mulher está dizendo que tudo que aconteceu na vida dela foi culpa de Deus, não foi culpa de Deus. Você vai perceber que a culpa é exatamente deles. Eles falharam em tomar uma decisão equivocada num período, como você vê na Bíblia Sagrada, de crise. Então aqui eu já te dou uma dica. Toda vez que você passar qualquer luta, qualquer dificuldade, a nível familiar, a nível de saúde, a nível financeiro, toma cuidado com a posição que você vai tomar. Porque já está ruim a sua vida. Se é crise, né? Se é uma crise, já está ruim. Então, você tem que tomar cuidado para não desencadear uma série de consequências que vai acabar ficando pior do que já está. E foi o que aconteceu. Porque quando eles foram para os campos de Moabe, que é um local, território que não é de Deus, a Bíblia diz no versículo 2, no versículo 3 o seguinte: e morreu Elimeleque, marido de Noemi. Então ela já tem uma perda. Você vê que ela tem uma perda do marido. Aí você diz, pastor, mas é normal, um dia o marido dela ia morrer. Mas não, a Bíblia diz que ela permanece mais alguns anos ali nos campos de Moabe. E no versículo 5 diz, e morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim essa mulher desamparada dos seus 2 filhos do seu marido. Então você percebe que ela saiu para resolver uma situação, na cabeça dela e do marido ia ser resolvido, e piorou a situação. Essa mulher acabou perdendo a família dela com o posicionamento errado do marido e que ela teve que seguir. E aí o que acontece? Ela ficou desamparada de tudo. E você sabe que você ter perdas assim, uma atrás da outra, vai abalando você emocionalmente, né? E daqui a pouco você começa a pensar como ela, porque ela pensava que quem tinha feito isso com ela? Deus, que Deus tinha feito essa maldade com ela, não foi. E aí o que acontece para piorar a situação? E esse aqui eu acho que é um dos piores sentimentos que alguém pode ter, que é o versículo 6.
Depois que ela está lá, sabe, depressiva, ela está num estado de tristeza, porque ela perdeu o marido e os 2 filhos, você sabe o que acaba acontecendo? O versículo 6 diz: então se levantou ela com as suas 2 noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe se ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo dando pão. Por que o Senhor disse que isso aqui é ruim? Porque deve ter passado um misto na cabeça dela, mais ou menos da seguinte maneira: nós não precisávamos ter saído. Ou pior ainda, deve ter passado na cabeça dela: essa decisão que a gente tomou foi extremamente errada. Como é que as pessoas falam lá fora? Acabei dando um tiro no próprio? A gente deu um tiro no pé. Que tiro forte que a gente deu no pé. Se a gente tivesse aguardado mais alguns anos, Deus teria nos visitado lá no local. Então, não é bom sair de Belém de Judá. Por pior crise que seja, por pior momento que você esteja passando, não saia da terra da promessa. Não saia do local aonde Deus estabeleceu para visitar. Deus sempre visita Belém de Judá, a terra da promessa. Bom, mas daí já não dava mais. Aconteceu um episódio, como diz a Bíblia Sagrada em Eclesiastes 11:3, não precisa você ir lá não, só vou registrar para você aqui, que diz assim, ó: estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o lado do sul ou para o norte, o lugar que a árvore está, que a árvore cair, ali ficará. O que significa isso aqui? Aconteceu, fala comigo, aconteceu. Fala de novo, aconteceu? Aconteceu. Então, quando a chuva vem, dá uma tempestade, a árvore caiu, ela fica ali, deu. Aconteceu, aconteceu. Agora, irmão, não tem mais como voltar atrás. O marido já morreu, irmão. O marido morreu e o filho morreu. Isso aqui representa de coisas que a gente tomou posições erradas, a gente não vai reaver aquilo. E o pior de tudo é que ela fica sabendo que não precisava ter feito isso. Então ela chegou, como o pastor Mike explicou para você agora, ela chega em Belém de Judá, ela chega totalmente arrebentada. Mas uma coisa ela faz certa. Quem quer saber uma coisa que ela faz certa? Voltar. Porque no versículo que nós estamos meditando hoje, ela toma a posição de voltar, pessoal. E quando ela toma essa posição de voltar, no versículo 7 em diante, que diz assim, ó: pelo que saiu do lugar onde estiver, ela, suas 2 noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. Ela tomou uma posição: eu vou voltar da onde eu não tinha que ter saído, eu não podia ter saído da palavra. Eu não podia ter saído da terra da promessa. Isso aqui Deus gostou. Só que ela está muito depressiva. Porque ela vai tentar se despedir das noras. Ela vai começar a mandar as noras embora. No versículo, pessoal, se eu não me engano agora, no versículo 12, ela começa a se despedir, ó: tornai, filhas minhas, que está só ela e as 2 noras, que o marido dela morreu e os filhos também. Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já sou muito velha para ter marido. E ainda quando eu dissesse que eu tenho esperança, ou ainda que essa noite eu tivesse um marido, e ainda que eu tivesse filhos, esperá-los-ei até que viessem a ser grandes, vocês deter-vos-ei por eles, sem tomardes marido? Em outras palavras, aqui na Bíblia Sagrada, ela diz assim, ó: eu perdi totalmente a minha esperança. Eu perdi totalmente a esperança. Eu não tenho mais esperança. E agora, pessoal, eu vou falar um negócio bem assim delicado para você. Uma pessoa que perdeu o marido, uma pessoa que perdeu os 2 filhos, agora ela está porque mulher não podia ficar sozinha naquela época, não é que nem hoje. Aquela época a mulher ia virar prostituta. Aquela época as mulheres não tinham esse nível na sociedade, esse grau de ocupação que as mulheres têm hoje. Aquela época as mulheres não tinham vez. Então você vai presenciar que na cabeça delas, ela não tinha mais vida, ela estava velha, e ela estava com 2 mulheres junto com ela, ela dizia assim, ó: voltem para a casa dos pais de vocês rápido, vocês têm que voltar para a casa dos pais de vocês voando. Então o que está apresentando aqui? Um quadro de depressão que ela pode pensar ter uma besteira. Vamos lá de novo comigo, pensa bem. Perdi o meu marido, perdi meus 2 filhos, e eu estou mandando todo mundo embora porque eu quero ficar sozinha. Geralmente com uma pessoa que está assim, o que ela quer fazer com a vida? Ela quer se matar. Então essa mulher, ela perdeu totalmente a esperança. E uma das noras dela vai embora. Você vai ver agora no próximo versículo que uma delas, ó, diz que começaram a chorar, ó: e levantaram-se a voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra e deixou ela. Então uma delas foi embora. Ela deve ter olhado assim: essa véia não tem mais jeito mesmo.
Me perdoe falar, mas não falou que era velha? Ela falou assim, essa velha está lascada mesmo, essa velha não tem mais nada para me oferecer, vou embora. Então uma já foi, só que a Ruth, ela vai falar um negócio agora. Isso aqui eu coloquei no cartão, no convite de casamento meu e da Catiane, essa frase. Porque a Ruth, quando a Orfa vai embora, a Ruth fala bem assim para a sogra dela: não me instes para que eu te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, eu irei contigo. Aonde quer que tu pousares à noite, eu pousarei eu. O teu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Aonde quer que morreres, morrerei eu. Ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor. Outro tanto, se não outra coisa que venha, se não a morte que venha me separar de ti. Isso aqui está no convite de casamento meio da Catiane. Só para você entender que isso aqui é uma declaração muito diferente. Você vê que é um nível de intimidade mais do que nora e sogra. De repente você pode dizer hoje: nossa, pastor, que amor que tinha essa nora pela sua sogra. Não. Isso aqui é Deus. Isso aqui é o Criador. Quando ela decide voltar para Belém de Judá, quando ela decide voltar lá, por mais que ela tivesse sem esperança, depressiva, ruim, na hora que ela decide voltar à palavra, Deus diz: agora eu vou começar a usar um meio, agora eu vou usar uma forma para reestabelecer, para restituir toda a vida dessa mulher. Então eu tenho algo profético para falar para você hoje sobre essa passagem. Quando você decidir viver de acordo com a palavra, viver a palavra de Deus, não esqueça de uma coisa: Deus vai colocar uma Ruth no seu caminho para mostrar que você não está sozinho. Deus vai colocar uma Ruth. Deus, ele vai colocar alguém no teu caminho para você sentir que você não está sozinho. E foi exatamente isso, porque quando ela estava pensando em abandonar tudo, todos, ela queria ficar sozinha, a Ruth apareceu. E aqui tem uma coisa forte: quando a Ruth faz essa declaração de amor, porque não é a Ruth, isso aqui é Deus que está usando a Ruth. Diz assim a Bíblia Sagrada no próximo versículo: e vendo ela, pois, que estava de todo resolvida para ir com ela, escuta só que forte, deixou de falar nisso. Ou seja, ela deixou completamente de falar: me deixem, eu quero ficar sozinha. Diz que isso acabou completamente. Isso já não aconteceu mais. Eu quero que você dê glória a Deus. Então você percebe na Bíblia Sagrada que ela vai voltando agora sem esperança, mas ela está junto com a Ruth. E aí vai acontecer uma coisa: ela chega lá então falando que ela não é mais Noemi, que ela não é mais agradável, ela é Mara, ela está amargurada, ela está triste, ela está não sei o quê. E aí você percebe que ela chega lá. E sabe o que acontece? A Ruth foi junto com ela ou não foi? Foi. E no capítulo 2, no versículo 1 diz assim: agora você vai entender onde eu quero chegar. E tinha Noemi um parente do seu marido, homem valente e poderoso, então que era rico e homem de guerra, da geração de Elimeleque, o nome dele era Boaz. Então agora vai entrar um outro personagem na história. A Noemi está totalmente sem esperança, ela está depressiva, ela perdeu tudo, foi uma série de fatores que aconteceu com ela, ela chegou nesse ponto de esgotamento emocional. Mas daí ela chega lá, vai aparecer esse tal de Boaz. E a Ruth, pessoal, sem saber absolutamente nada desse tal de Boaz, e nem a Noemi sabe disso. A Bíblia diz no versículo 2 o seguinte: a Ruth disse assim para Noemi: olha, deixa eu ir até o campo e apanhar umas espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela disse: vai, minha filha, vai trabalhar. Vai lá trabalhar, que eu estou aqui sem cabeça para nada. Vai lá. E sabe onde que essa Ruth foi parar? Atenção, olha onde a Ruth foi parar. E foi, pois, e chegou e apanhava espigas no campo após os segadores. Escuta bem isso aqui. E caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. Eu quero que você dê um glória a Deus. Por que eu quero que você dê um glória a Deus? Porque quando você decide voltar para a palavra de Deus, quando você decide voltar para Belém de Judá, as coisas vão começar a se encaixar de novo na sua vida.
Aquelas decisões erradas que você tomou desencadeou desacertos na sua vida, desencadeou morte daqui, perda de lá, desgraça daqui. Mas quando você começa a tomar decisões acertadas, corretas, as coisas começam a acontecer, como diz na revista atualizada, ó. Diz que quando a Ruth ela foi lá atrás das espigas, diz que por casualidade entrou na parte que pertencia a Boaz, que era esse tal de remidor, que ele poderia remir, ele que poderia restituir, recuperar, restaurar a vida da Noemi. Diz que ela foi lá trabalhar, mas ela nem sabia, esse Boaz estava até viajando. Aí ela foi lá trabalhar e tal, a Ruth. Daqui a pouco o Boaz chega. Quando o Boaz chega, ele diz assim, ó, quem é essa moça que está trabalhando? Aí eles contaram toda a história da sogra dela, da Noemi, da morte do Elimeleque, da morte do Malom, do Quilion, toda a desgraçaiada que ela passou. E contou também do amor que a Ruth tinha pela sua sogra. O cara não se encantou por ela? O Boaz esse se encantou por ela. E sabe o que o Boaz decidiu fazer? O Boaz decidiu colocar ela no campo para trabalhar e para conseguir quanto fosse de espiga suficiente. Está aqui nesse texto agora, no versículo 8, que diz: então disse Boaz, não ouves, filha minha? Não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui te ajuntarás com as minhas moças. E ele fala assim no 9, olha que forte: os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após eles. E eu dei ordem aos moços que não te toquem. Ou seja, ninguém vai te encostar aqui, eu vou te proteger. E olha só que coisa interessante, a Ruth, que decidiu porque queria ir embora de novo com a Noemi, ir embora voltar para Belém de Judá, a Ruth começa a chegar cheia de comida em casa, começa a ter prosperidade, e a Noemi fica sabendo também que o Boaz, ele é o remidor. Você sabe o que aconteceu? Quem quer saber o que aconteceu? A Ruth vai casar com o Boaz. Olha a loucura! Isso tudo por casualidade. Isso tudo porque as coisas começaram a se encaixar. Então eu tomei posições erradas, desencadeia coisas ruins na minha vida. Não é culpa de Deus. Depois, quando eu começo a fazer as coisas certas e eu volto para Belém de Judá, começa a desencadear as coisas certas. E também não é culpa de Deus, é você que está sendo abençoado. Deus, ele vai te abençoar quando você volta para Belém de Judá. E quando você se afasta, começa a acontecer coisa ruim. Bom, aí ela voltou, aí o Boaz casou com ela, com a Ruth. E olha o que acontece em Ruth capítulo 4 agora. Ruth capítulo 4 no versículo 9. Aí o Boaz ele faz uma declaração na frente de todo mundo. Então Boaz disse aos anciões: calma que eu já quero chegar onde eu quero chegar, hein? Calma que o pastor Mike está chegando aonde foi estupim de eu pregar o que eu estou pregando para você. Olha só. Então Boaz disse aos anciões e a todo o povo: olha, vocês são testemunhas hoje de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque, de Quilion, Malom e da mão de Noemi. E de que tomo por mulher Ruth, a moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança, herdar as terras, para que o nome do falecido seja desraigado dentre os seus irmãos e da porta do seu lugar. E disso sois testemunhas hoje. Você entendeu isso aqui? O Boaz casa e ele vai devolver agora para Noemi as terras dela. Tudo que ela perdeu, ela vai começando a receber de volta. Só que não é só isso. Daqui a pouco o Boaz casou com a Ruth, como você viu aqui a declaração. E aí a Bíblia diz agora que ela vai ter um filho. Ela teve um filho. Porque as mulheres chegam no versículo 14, elas chegam para Noemi felizes, as mulheres de Belém, Judá. Elas dizem assim: bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar um remidor. A palavra remidor é reparador, reabilitador, recuperador. Que seja o seu nome afamado em Israel. E agora vem a parte forte. Se segura na cadeira. E ele te será recriador da alma. Você vai ser recriado, você vai voltar a ser Noemi. Você disse que você era Mara. Olha que coisa boa que está te acontecendo agora. E conservará você na tua velhice. Quando você ficar velha, você vai ser cuidada. Pois a tua nora que te ama o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. E agora se segura que agora é poderoso, e agora eu vou pregar.
Noemi tomou o filho e pôs no seu regaço, e foi a sua ama. E olha só quem foi o filho, 17. E as vizinhas lhe deram o nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho. Claro que era da Ruth, mas foi parar para Noemi. E olha o que diz: e os chamaram o seu nome de Obed, e este é pai de Jessé, e Jessé é pai de Davi. E lá na frente, Davi é genealogia de quem? Jesus Cristo de Nazaré. O que eu aprendi com essa história? E agora, como eu disse, que eu quero pregar para você, que é profético. Essa mulher, ela tomou decisões erradas junto com seu marido na vida, e quebraram a cara, e quebraram o feio. Ela estava culpando até Deus, que Deus tinha feito tudo isso com ela. Daqui a pouco ela perde o marido, perde os filhos, ela perde as terras que ela tem, ela perde tudo. E ela está totalmente sem esperança, ela está pensando que a vida dela acabou, ela manda até as noras dela embora, porque ela quer ficar sozinha e se matar. Mas daqui a pouco Deus viu que ela está decidida pelo menos a voltar lá para Belém de Judá. E quando Deus vê isso, Deus colocou a Ruth. Da Ruth ele colocou as espigas, das espigas Deus colocou um casamento, do casamento a terra voltou, e da terra depois caiu um filho no colo, no regaço dela para ela cuidar, e esse filho vai voltar e vai se tornar Jesus Cristo depois. Isso vai culminar, isso vai finalizar em Jesus. Ou seja, nada se perdeu, irmão. Nada se perdeu na minha vida. De repente hoje você veio aqui na igreja e a tua vida está uma derrota mesmo, por causa de decisões que você tomou, escolhas que você fez na vida, pessoas que você seguiu, pessoas que você escutou, e você acabou quebrando a cara feio. E hoje a tua vida está desse jeito. Você pensa que daqui para frente não vai acontecer mais nada, mas vai. Vai, porque você veio aqui para a igreja e você está decidido agora a obedecer a Bíblia. Você está decidido agora a voltar para Belém de Judá. E quando você está decidido, Deus vai começar a restituir devagarinho. Deus vai providenciar para você um remidor. Deus vai começar a recuperar e Deus vai começar a restituir essa bênção para você. Diga aleluia. E aí você vê na Bíblia Sagrada, como o pastor Michael falou claramente para você, da Ruth, que não se afastou dela, veio as espigas que ela começou a catar. Das espigas veio um casamento entre o Boaz e a Ruth. Daqui a pouco voltou as terras para Noemi e o filho caiu no colo. O que ela tinha perdido lá nos campos de Moabe mesmo, além do marido? O que ela tinha perdido? E o que caiu no colo dela agora? Filho! Então, como o pastor Michael falou agora há pouco em Eclesiastes 11, versículo 3, quando uma árvore cai, caiu. Quando uma árvore cai, o que aconteceu com ela? Caiu, não tem mais como voltar atrás. O marido da Noemi morreu, os filhos morreram, humanamente falando, ela perdeu tudo, caiu, está aqui escrito, ó. Então, quando cair uma tempestade, a árvore cair, se ela cair para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará, não tem mais o que fazer. Mas tem um versículo na Bíblia Sagrada poderoso. Quem quer esse versículo poderoso? Você quer? Abre em Jó 14, versículo 7. Olha só o que diz em Jó 14, 7. Porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. E diz mais: se ela envelhecer na terra, a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará os seus ramos como planta. Você vê que aqui é a história da Noemi. A Noemi tinha caído, a Noemi tinha perdido tudo. Humanamente falando, você vê na Bíblia Sagrada, não tinha como se restituir, não tinha como receber, mas Deus vai preparando todas as coisas. Eu estava procurando na internet, eu encontrei uma imagem que vai ser passada para você agora aí, de uma árvore. Olha que imagem forte, olha isso. Olha isso. Pastor, mas isso aqui é uma árvore normal. Não, isso aqui é uma árvore caída. Isso aqui é uma árvore caída que um dia as raízes e tudo arrancadas foram, ó. Você vê que a raiz caiu. Só que daí o que acontece? Ela ficou caída, só que ela não desistiu. Ela continuou. E hoje, pessoal, vai me dizer que ela não está mais bonita do que estava quando ela era em pé? Ela chama mais atenção hoje desse jeito, ou ela chama mais atenção como uma árvore normal? É isso, irmão. A Noemi, quando o pessoal ficou sabendo tudo que aconteceu com ela, e Deus devolveu para ela a vida dela, Deus restituiu tudo de volta para ela, ela começou a receber as bênçãos. O pessoal, as mulheres de Belém de Judá chegaram para ela e disseram: Noemi, você entendeu o que está acontecendo contigo? Deus não deixou você sem recuperação. Deus não deixou você sem um remidor.
Deus não deixou você sem te reabilitar. Na hora que você decidiu voltar, você notou que começou devagarinho. Deus colocou uma Ruth no teu caminho, depois te sustentou com espigas, depois a Ruth casou com Boaz, e aí voltaram as terras para você. E agora, olha o que está no teu colo. Agora está no teu colo Obed, que é pai de Jessé, que é pai de Davi, e futuramente vai ser também pai de Jesus Cristo de Nazaré. No final da tua história, Jesus Cristo ainda vai aparecer. No final da tua história, Jesus vai aparecer. Ainda que você tenha caído, ainda que há muito tempo parece que não tem mais jeito para você, tem jeito. Sabe por que tem jeito? Todo mundo faz assim comigo. Respirou? Esse é o maior dom, o maior presente que Deus pode dar para qualquer pessoa, a vida. Se você está vivo ainda, há jeito para você. Eu há uns 6 anos atrás, eu pensava que o meu ministério tinha acabado. Eu pensava que pregar em televisão, eu pensava que pregar, sabe, ser um líder estadual, ou qualquer coisa do gênero assim que fosse ligado à liderança, eu pensei que tinha acabado. Mas você sabe que eu decidi viver na palavra, eu decidi permanecer na palavra, meditando, estudando a Escritura Sagrada, e já fazem bons anos que os galhos começaram a crescer de novo. Os galhos começaram a crescer, os frutos começaram a aparecer, e as coisas estão arrebentando. E eu digo para você uma coisa, a Bíblia diz em Eclesiastes 9, versículo 4, para que aquele que acompanha os vivos ainda há esperança. Olha bem para a minha cara aqui, ainda que você chore hoje, a Noemi também chorou. Ainda que você diga que você é velho, a Noemi também disse. Ainda que você queira ficar sozinho e que ninguém mais te acompanhe, você está pensando em se suicidar? A Noemi também pensou em se suicidar. Ainda que você diga hoje, eu não tenho mais esperança, pastor, a Noemi também disse, eu não tenho esperança. Mas tinha uma coisa que a Noemi não sabia que tinha nela ainda, a vida. Enquanto a vida ainda há esperança. E a Bíblia Sagrada diz que é melhor o fim das coisas do que o início delas. Se o teu começo foi pequeno, o teu fim vai ser grande em extremo. Assuma essa mensagem, assuma essa palavra hoje na sua vida. Porque de repente hoje você chegou aqui na igreja e você está nesse período difícil, que parece que não vai te acontecer mais nada, parece que chegou a reta final da tua vida. Isso aconteceu uns 6 anos atrás comigo, e é terrível essa época, é terrível esse período. Você pensa que você vai morrer ali, você pensa que ali você vai ficar, começa a vir pensamentos na tua cabeça que nada de novo vai acontecer na sua vida. Mas Deus está projetando coisa nova. Deus vai fazer alguma forma. Deus vai preparar uma Ruth. Deus vai preparar um Boaz para você. Deus vai começar a fazer as coisas caírem por casualidade. O que é casualidade? Por sorte. Você vai dizer, meu Deus, as coisas estão começando a se encaixar de novo. Está tudo se encaixando. E você vai perceber isso. Que quando as coisas começam a dar errado, começa a dar errado uma atrás da outra. Agora, quando as coisas começam a dar certo, começa a dar certo uma atrás da outra. Você já notou isso? Que quando começou as coisas ruins com a Noemi, começou pá. Agora, quando a coisa começou a dar certo, e vai ser assim na sua vida. Essa mensagem, essa aqui, não fui eu que quis pregar. Essa aqui foi Deus que mandou te entregar. Foi Deus que mandou entregar essa mensagem hoje. Eu não sei quem é que está me assistindo hoje, mas eu profetizo na sua vida, não está nada acabado, ainda o melhor está por vir na sua vida. E eu digo mais ainda, não é o teu fim. Não é o teu fim. Vou ouvir falar muito de você ainda. Ah, pastor, mas a minha árvore caiu. Essa pandemia me deu uma rasteira, pastor, eu caí. Pastor, eu estou aqui no chão. Dá uma olhadinha no que aconteceu com essa árvore. Ela cresceu? Ao cheiro das águas você vai brotar. Você não vai cessar de dar fruto. Vai voltar para você tudo aquilo que o inimigo levou. Escute o que o pastor Mike está falando. Sou homem de Deus. Sou pregador do evangelho de Jesus Cristo. Isso já aconteceu comigo. Se você for ver a história de Jó, é a mesma coisa. Se você for ver a história de Ana, é a mesma coisa. Vamos pegar a história de Jesus. Até a história de Jesus, você lembra quando ele foi crucificado? O pessoal não pensou que era o fim? Pensaram ou não pensaram que era o fim? Pensaram que era o fim. Uns voltaram a pescar, os outros foram para o caminho de Emaús, que é águas mornas. Eles foram para as águas mornas. Os outros foram embora.
O pessoal, ninguém mais acreditava. E sabe o que foi? Aquilo lá não foi o fim, a cruz. Foi o início de uma coisa que não parou até hoje. Até hoje o evangelho está sendo ministrado. Mas todas as histórias que eu percebo na Bíblia Sagrada, os personagens bíblicos, eles passaram situações que eles chegaram num esgotamento emocional terrível, que eles pensavam que não ia melhorar mais. Mas o melhor ainda está por vir. O melhor na sua vida ainda está por vir. Ah, pastor, sou velha. A Noemi também falou isso. Ah, não tenho esperança. Ah, também falou. Ah, pastor, eu só choro. Ah, falou isso também. Tudo isso que você está passando, a Noemi passou. E o final da vida dela, sabe quem é que vai aparecer na genealogia? Quem é que vai aparecer depois de Obed, depois de Jessé, depois de Davi? Quem vai aparecer ali na frente? A tua história ainda vai acabar com a aparição de Jesus Cristo nessa história. Aplauda bem forte ao Senhor. Glória a Deus. Se coloque de pé, nós vamos orar agora. Quem toma posse dessa mensagem, assuma essa palavra, creia, que de vez em quando vem uns pensamentos na nossa cabeça que acabou nada, irmão. Acabou para o diabo, agora você vai tomar posse da tua bênção em nome de Jesus Cristo. E quem já passou por momentos terríveis assim na sua vida, de parecer que já era família, já era casamento, já era vida financeira, já era ministério, acabou tudo, não tem mais o que fazer. E você sabe que se você for pensar assim aos olhos naturais, se você for olhar assim humanamente falando, parece que acabou. Quando você olha uma árvore cortada no chão, que ela apodreceu, ela caiu, um vendaval derrubou ela e ela está caída, você só pensa em lenha. Você só pensa assim, agora só vai servir para cortar e virar lenha. Só que deixa ela lá um tempo. Deixa essa árvore um tempo lá no chão. Vai começar a cair umas gotas de chuva. Daqui a pouco vai passar um vento, daqui a pouco vai vir o sol. Ela vai começar a absorver a chuva de novo. As coisas vão começar a acontecer e daqui a pouco ela vai ficar chamando mais atenção do que uma árvore normal. Pela reviravolta que ela fez. As mulheres gritaram com Noemi, Noemi, tu entendeu o que te aconteceu? Tu entendeu, Noemi, o que te aconteceu? Que desgraçada que aconteceu na tua vida. Meu Deus, olha como é que está a tua vida. A terra voltou para você. Olha essa criança no colo. Olha essa criança no colo. Deus está te devolvendo. Deus está devolvendo tudo, Noemi. Olha, Noemi. Deus não deixou de te dar um remedor. Olha para o pastor Mike aqui, ó. Jesus está preparando um remedor para você chamado Jesus Cristo de Nazaré. Ele vai te reabilitar. Ele vai fazer essa reabilitação como o pastor Mike colocou, porque remedor significa, diga reparador, recuperador, reabilitador. Ele vai redimir a sua vida. E quando você está pensando que tudo acabou, Deus está preparando já um caminho para trazer tudo de volta. Feche os teus olhos, levante as mãos bem alto aos céus, vamos orar agora. Deus, obrigado por essa mensagem. Deus, obrigado por essa palavra. Esse povo que veio aqui nessa tarde, esse povo precisava escutar essa mensagem. Eles precisavam desse toque divino hoje, porque muitos chegaram aqui passando uma situação terrível, uma série de fatores aconteceu, uma série de circunstâncias surgiu, e essa pessoa, quem sabe, perdeu a esperança. Essa pessoa perdeu a esperança no casamento, perdeu a esperança de um filho, perdeu a esperança, quem sabe, na vida financeira ou até no ministério. Mas Deus está agora dizendo: eu vou restituir tudo. Não se afaste da terra da promessa. Não se afaste de Belém de Judá. Por mais que esteja ruim, aparentemente servindo a Deus, não sai, porque pode desencadear situações piores. Agora, quando você toma a posição de voltar, por mais triste que esteja, por mais difícil que seja a situação, parece que você não vai aguentar. Quem sabe tem gente hoje aqui, ou pela YouTube que está me assistindo agora, está pensando até em se matar, está pensando em tirar a sua própria vida. A Noemi começou a arquitetar isso, ela queria ficar sozinha. Imagina uma mulher sozinha indo para Belém de Judá, sozinha. Ela não estava certa da cabeça, ela não estava muito bem. Mas Deus usou a Ruth e disse: não me insista comigo, não insista, eu não vou te deixar. Eu vou contigo aonde você for, aonde você morrer, ali eu vou morrer contigo. Aonde for o teu povo, vai ser o meu povo. Aonde for o teu Deus, vai ser o meu Deus.
Ali era Deus já colocando. E eu digo para você, que Deus vai colocar uma Ruth no teu caminho. Deus vai colocar um Boaz no teu caminho. Deus vai colocar no teu caminho espigas. Vai colocar um casamento, vai colocar restituição de terras. Eu não sei quanto significado e quanto sentido tem essa mensagem para você, mas o que o inimigo levou, vai voltar para você. Eu creio que essa palavra é extremamente profética, e eu profetizo a sua vida que não acabou nada. Não é o fim, o melhor ainda está por vir. A Bíblia diz que melhor é o fim das coisas do que o início delas. Se o teu início foi pequeno, o teu fim vai ser grande em extremo, e a bênção de Deus virá sobre você. E você começa a dizer em voz alta: eu tomo posse dessa mensagem. Essa mensagem não fui eu que preguei, foi Deus que falou com você. Hoje o Espírito Santo quis te entregar essa mensagem. Hoje o Espírito Santo quis falar com você. Ele que trouxe você hoje aqui nessa igreja. Ele que trouxe você hoje aqui para receber essa palavra, porque Ele está dizendo que está chegando a hora de reverter esse quadro. Está chegando a hora de Ele te sustentar com as espigas, mas não vai parar por aí. Vai chegar o casamento, vai ter a restituição de terras, e daqui a pouco vai parar no teu colo o que você perdeu em Moabe. Se for um filho, vai aparecer um filho no teu regaço, no teu colo. E eu profetizo na sua vida, no final dessa história ainda vai aparecer Jesus Cristo. Nessa história ainda vai aparecer Jesus de Nazaré. E como diz aquele antigo louvor, aquele antiguíssimo louvor: ao cheiro das águas brotará. Ao cheiro das águas brotará. Como planta nova, como planta nova, florescerá. Florescerá. Teus ramos e renovarão. Te renovarão. Não cessarão seus frutos. Não cessarão os teus frutos. E viverão. E viverão. De novo. Ao cheiro das águas. Ao cheiro das águas. Brotará. Brotará. Como planta nova. Como planta nova. Florescerá. Florescerá. Teus ramos renovarão. Se renovarão. Não cessarão os frutos. Não cessarão os teus frutos. E viverão. E de novo. viverão. Solta a tua voz. Ao cheiro das águas. Ao cheiro das águas brotará. Como planta nova. Como planta nova. Florescerá. Florescerá. Seus ramos e renovarão. Não cessarão os seus frutos. Eu profetizo isso. Não cessarão os teus frutos. E viverão. E viverá. Aleluia. Levanta a mão para cá que eu te abençoo agora. Eu abençoo a tua vida. Tudo aquilo que você tinha por perdido, tudo aquilo que você tinha por fim, tudo aquilo que você tinha por acabado, pois hoje eu estou declarando sobre a sua vida a bênção do Criador. Deus já está arquitetando, Deus já está projetando tudo voltar para você novamente. Lavas cantarabaqueta rebatiri sitabas darabacanta labatiri biquita rabaceta revista labai xeriviquita rabalamadara basurianda lei se canta labas. Há uma bênção de Deus chegando sobre você, algo sobrenatural que vem da parte do Criador. E você diga em voz alta comigo: Senhor Jesus, eu tomo posse dessa palavra de hoje. Não acabou nada, não é o meu fim. E você grita em voz alta comigo: o melhor ainda está por vir. Mais alto: o melhor ainda está por vir na minha vida. Diga: eu recebo essa palavra e essa bênção de Deus. E aplauda o mais forte que você pode a Jesus. Oh glória! Está chegando a bênção na sua vida. Diga amém.